aqui em Isaías capítulo 12, versículo 1. O que fala comigo fortemente é a parte A, logo o comecinho, né? E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor. Esse versículo aqui, na última vez que eu vim para o círculo de oração, eu estava ali assim, de joelho, e eu disse, meu Deus, se eu tiver oportunidade para falar, se irmã Lúcia me der oportunidade para falar, eu vou falar o quê? Cheguei sem um versículo na cabeça, o que é? E fiquei de joelho, Senhor, se me der oportunidade. Essa frase passou no meu coração assim, e dirás naquele dia, graças te dou, Senhor. Meu Deus do céu. Aí fiquei, onde tá? Eu digo, Isaías capítulo 12. Corri lá, e dirás naquele dia, graças te dou, Senhor. Aí fiquei com o versículo assim, eu digo, se der oportunidade, o versículo é esse. Não tive oportunidade. Passei esse tempo todinho, o culto vai, culto vem, e não tive oportunidade para falar sobre esse versículo. E chegou hoje a oportunidade de falar sobre esse versículo, que foi posto no meu coração, naquele ciclo de oração da mocidade aqui. E dirás naquele dia, graças te dou, Senhor. Glória a Deus. Quantas vezes nós não chegamos na presença de Deus, na casa de Deus, angustiado. Muitas vezes na caminhada do Evangelho é luta da gente dizer assim, não vou vencer, tá difícil. Quanto mais eu oro, mais parece que a coisa aperta. Aí a gente chega na casa do Senhor, abre a palavra de Deus e encontra. Mas tu vais dizer naquele dia, graças te dou, Senhor. Naquele dia, qual dia? A pergunta é qual dia? Porque Jesus diz que vai nos dar vitória, mas não diz qual é o dia. Mas tem um dia de nós agradecer pelo que Ele vai dar. E dirás naquele dia, mas Senhor, que dia? No dia do culto de ação e graça. E dirás naquele dia, que dia? No dia do culto das irmãs. E dirás naquele dia, assim vai. E dirás naquele dia, no dia do culto das crianças, no dia do culto da mocidade, no dia que você tiver oportunidade, Deus vai lhe dar a vitória e você vai dizer, graças te dou, Senhor, estou de posse. Eu recebi, Senhor, e este foi o dia que o Senhor me deu para eu agradecer. Oh, aleluia. E dirás naquele dia. Às vezes a gente fica perguntando, mas Senhor, por que esse dia não chega? Por que esse dia não chega? Glória a Deus. A gente tem que botar na nossa cabeça que mesmo que o dia não tenha chegado ainda, mas foi marcado por Deus. Esse dia foi marcado por Deus. E Ele vai dar no dia certo. E dirás, e quando chegar aquele dia, você vai dizer, por que o versículo diz, graças te dou, Senhor? É porque a nossa vitória não vem do homem, vem do Senhor. Você vai dizer para Deus, se não fosse o Senhor que me desse na minha vida, eu não estava de posse de vitória. Graças te dou, Senhor, porque a vitória nossa vai vir do Senhor, que muitas das vezes nós estamos esperando do homem, da mulher, do médico, do advogado, do político. Não, é do Senhor que vai vir. Então a graça que você vai dizer é graças te dou, Senhor, porque ainda que a tua ira, a ira do Senhor não é raiva não, é aprovação. É os testes de Deus, a ira. Parece que Deus está com raiva de mim. Não, é a aprovação de Deus. Ainda que a tua ira se levantou, que tu tiraste, mas, como é que diz o versículo? A tua ira se retirou e tu me consolaste. E a gente vai perceber que aquilo era só uma aprovação de Deus para nós ficar mais forte na casa do Senhor. Então, esse versículo falou muito forte. Dirás lá naquele dia. Aí eu fico perguntando, mas qual é o dia, Senhor? E na maioria das vezes, Deus não diz qual é o dia. Não diz. Agora, eu queria, ainda sobre esse texto, sobre esse assunto, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Os discípulos ficaram preocupados com o Senhor,
se era naquele dia que Deus ia dar vitória a ele. Agora olha o que o Senhor falou, né? É Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Atos dos Apóstolos, depois de João, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: aqueles, pois, que se havia ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo, neste dia, neste momento, o reino de Israel? E disse o Senhor, olha a resposta do Senhor: não vos pertence saber o tempo. Olha só a resposta de Deus. Eles estavam preocupados qual era o dia de receber a vitória, a bênção. Aí Jesus disse assim: não vos pertence saber o tempo, porque às vezes a gente fica assim, lá no passado não fez, no presente não está fazendo, eu não sei se no futuro vai fazer. Não vos pertence saber o tempo, glória a Deus, que às vezes a gente fica agoniado, estressado, preocupado. Não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai... Agora eu gosto muito dessa parte. Não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, não vos pertence saber qual é o tempo que Deus vai fazer, qual é o dia que Deus vai fazer. A única coisa que nos pertence saber é que o Pai já estabeleceu o dia pelo seu próprio poder. O dia da vitória já está determinado por Deus. É isso que nós temos que descansar. É porque eu queria que fosse ontem. E se Deus quiser fazer amanhã? Eu queria que fizesse agora. E se Ele quiser fazer o mês que vem? Não vos pertence saber. Não é da vossa alçada. Nós não temos o poder de dizer assim: não, Deus, é hoje, tem que ser hoje. Não. Não vos pertence saber o tempo nem o dia, mas o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Pronto. Se o Pai disse que vai fazer e pronto, e acabou-se. Não está entendendo? Justamente. Mas se tinha uma promessa de Deus, se tinha um tempo de Deus, para que está se escabelando? Mas se a promessa está lá, o pai estabeleceu o dia certo. Aí a gente volta lá para o outro. E dirás naquele dia. Glória a Deus. Graças te dou, Senhor. Porque aquilo que o Senhor falou, o Senhor cumpriu, tintim por tintim. Aleluia, glória a Deus. O que o Senhor falou, o Senhor está fazendo. Está entendendo? Glória a Deus. A ira, aquilo que eu achava que era a ira do Senhor, não, era uma aprovação. E o tempo do consolo chegou. E tu me consolaste. Então, foi esta palavra, glória a Deus, que o Senhor colocou no coração naquele dia. Até aqui, a gente não vai até onde Deus não deu, não foi mais, né? Então, ficamos com essa palavra. Deus tem um dia certo para nós agradecer a vitória que nós tanto espera. Oh, aleluia. Amém. Amém.